Nos anos 70, trens que passavam pela zona sul de São Paulo ligavam a capital paulista até cidades do litoral paulista, do litoral sul, como Santos, Itanhaém e Peruíbe. E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal do Via Trolebus, o canal especializado em mobilidade. Se você gosta do tema e não se inscreveu, fica meu convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, e nesse nosso vídeo de história sobre o transporte, a gente vai falar de uma ligação ferroviária entre a capital paulista e a Baixada Santista. Quando a gente pensa numa ligação ferroviária, sempre vem à cabeça a ligação através de Paranapiacaba. A linha atualmente, hoje onde existe a linha 10 turquesa da CPTM, a gente sabe que existe uma ligação ferroviária que serve ao transporte de carga entre o Planalto e o litoral. Só que os trilhos onde hoje operam os trens da linha 9 Esmeralda já serviram de caminho para uma ligação ferroviária entre São Paulo e Santos, inclusive com atendimentos a passageiros até Itanhaém, segundo uma publicação do site Estações Ferroviárias. Eu vou deixar o link desse site na descrição desse vídeo. E para a gente entender um pouco como era essa ligação, eu vou contar a história do chamado Ramal Sul. O chamado Ramal Sul foi projetado pela empresa Sorocabana e construído entre os anos de 1952 e 1957. Naquela época, na década de 50, os trens partiam da estação Júlio Prestes e chegavam até a estação chamada Evangelista de Souza, no entrocamento a uma outra ferrovia, a Mairink Santos. Esse trajeto era feito da seguinte maneira: o trem partia de Júlio Prestes, por onde é hoje a linha 8 Diamante da CPTM, a partir da estação Imperatriz Leopoldina, ele encontrava com o Ramal Sul, que é hoje a linha 9 Esmeralda, margeava a Marginal Pinheiros, o Rio Pinheiros, até bairros do extremo sul de São Paulo, até chegar à estação Evangelista de Souza, onde existe esse entroncamento da Mairink Santos, e depois descia a serra. O trem da ferrovia Júlio Prestes Santos começou a operar a partir do dia 5 de outubro de 1957 e ele ligava o centro de São Paulo até a estação Ana Costa, em Santos. O trem foi inaugurado pelo governador Jânio Quadros, com direito a 3 atendimentos diários com um trem movido a diesel. E a partir de 1971 ele passou a ser operado pela FEPASA. Em alguns períodos dos anos 60, esse trem chegou a ser tracionado com uma locomotiva movida a eletricidade. Você tinha um trem elétrico entre Júlio Prestes e Santos, olha que coisa. E segundo o site Estações Ferroviárias, na década de 50, um trem experimental foi introduzido para o transporte de passageiros. Era uma linha entre São Paulo e Itanhaém, apesar de existir registros onde um trem partia de São Paulo e iria até Peruíbe. Esse trem percorria esse trajeto entre São Paulo e Itanhaém por meio desse caminho que eu comentei com vocês, entre as linhas 8 e 9 da CPTM, depois até Evangelista de Souza, depois descia a serra, e depois esse trem ele percorria o chamado Ramal Juquiá até a estação de Itanhaém. Esse trem percorria esse trajeto em um período de 3 horas e a composição poderia levar até 200 passageiros. Sobre esse Ramal Juquiá, que é uma ferrovia que liga Santos e São Vicente até a cidade de Juquiá, costeando grande parte do litoral sul de São Paulo, eu tenho um vídeo sobre esse ramal, que eu conto um pouco da história dessa ferrovia e do transporte de passageiros, que levou passageiros nesse trajeto até os anos 90. Então esse trem fazia esse trajeto, descia a serra, encontrava com o ramal Juquiá e percorria até Itanhaém. Agora São Paulo vai ficando para trás. O destino é uma nova paisagem, Serra do Mar, Mata Atlântica. De trem nós vamos gastar 4 horas de viagem. De carro seria muito mais rápido, claro. Bom, vamos avançando em direção ao mar embaixo, o primeiro sinal. Cada túnel, e olha que são 27, desperta curiosidade pela história da ferrovia.
Os primeiros trilhos chegaram aqui há 56 anos, numa obra que foi orgulho da engenharia nacional. E não podia ser diferente. Por esse caminho, passavam os principais produtos que o Brasil importava e exportava. Ainda hoje, sobem a serra trigo, enxofre, bauxita, adubo e outros produtos que o Brasil vai buscar lá fora. Mas o atendimento de passageiros entre o Planalto e o litoral foi encerrado nesse trecho em 1976. E até o final da década de 70, esse atendimento do ramal sul ele foi totalmente interrompido para obras de modernização em algumas estações. Ele foi retomado em alguns trechos apenas no começo da década de 80, em 1981. Atualmente, ele abriga o atendimento da CPTM entre Osasco até Grajaú. Existem obras de ampliação da linha Nova Esmeralda nesse leito ferroviário até a estação Varginha. De Varginha em diante, não há trilhos, há assim o espaço para os trilhos, o chamado leito ferroviário, mas entre Varginha e Evangelista de Souza não há qualquer movimentação de trens ou existência de trilhos. E a partir de Evangelista de Souza, onde há o entroncamento com a Marinque Santos, há o atendimento de trens cargueiros que vêm da região de Marinque, em Bugaçu, e descem a serra rumo ao Porto de Santos. E é isso, pessoal. Essa foi a história da segunda ligação entre São Paulo e Santos, que existia aqui à disposição dos passageiros e não existe mais. Hoje, quem quiser se deslocar para Santos ou para cidades que compõem o litoral paulista, ou dependem do carro por meio de rodovia ou do atendimento por meio do sistema de ônibus intermunicipal, o sistema de ônibus rodoviário. Existem planos para o projeto do trem intercidades entre São Paulo e Santos. Só que esse projeto não deve sair nem a curto nem a médio prazo. A gente lembra que o projeto do trem intercidades deve lançar primeiro a ligação entre São Paulo e Campinas. E depois existem outras linhas prioritárias, como São Paulo e São José dos Campos e São Paulo e Sorocaba. Provavelmente a ligação entre Santos deve estar no 4º lugar dessa fila. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguém de vocês que assiste o Via Trolebus já utilizou esse trem, queria ouvir a opinião de vocês, os relatos de vocês sobre essa viagem entre São Paulo e Santos por meio da ferrovia. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.